né? Tudo isso que a gente está falando é meio que um pouco do que a gente está falando, esse lance de mente inquieta. Porque eu acho que a palavra perfeita é inquietação da mente, né? Inquietação. Ela está sempre inquieta, ela está sempre sendo testada. Uns mais, outros menos. Existem aqueles que nascem com essa inquietação. Porque o que é uma mente inquieta? É uma mente que tem mais pensamentos que a média, numa velocidade maior que a média. Isso é genético? Isso é genético. É mesmo? Isso tem um componente genético. Não existe um diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu nem gosto de chamar de déficit de atenção, eu gosto de chamar de instabilidade de atenção. Por quê? Porque são pessoas que, diferente, assim, déficit parece que é sempre ruim. Para baixo. Para baixo. E essas pessoas não. Essas pessoas, como nascem com o lobo frontal, que é o grande maestro da orquestra cérebro, que coordena a quantidade de pensamento que eu tenho, na velocidade de pensamento que eu tenho, ele nasce funcionando menos. É como se fosse um carro que veio com a pastilha de freio um pouco desgastada. O que acontece com uma pessoa assim? Ela pensa mais rápido, numa velocidade maior. Então, ela se perde nos seus pensamentos. Não viu que eu agora há pouco falei? O que eu estava falando, Vilela? Porque um pensamento já estava levando o outro. Entendi. Exatamente. Então, não é uma desatenção, é uma dispersão. É um excesso de informação e de conexões para assuntos. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, se eu não anoto as minhas ideias, se perdem. É como, vamos fazer uma analogia com navegar na internet. É como se abrisse várias janelas ao mesmo tempo de vários sites. E quando você fala, cara, o que eu estava pesquisando mesmo? Você começa a ver um assunto que te leva a outro, aí você vai ver o mapa da cidade, aí você vê, que legal isso aqui. Onde que eu estava? Quando você falou, né? Eu tô vendo o filme que eu vou ver. A gente fica tanto procurando que não vê filme. Não vê filme. Porque aí você vai ler a sinopse de um, a sinopse de outro. Então, todo mundo é um pouco assim. Tem umas pessoas que... Não, o TDAH, ele nasce com o cérebro assim. Essa parte aqui, para funcionar, esse maestro que filtra o excesso de pensamento e filtra a velocidade, nasce funcionando menos. E para funcionar, precisa de uma substância que é produzida aqui, que é a dopamina. Então, a dopamina é como se fosse o óleo de freio desse motor chamado cérebro, tá? Essas pessoas têm muita dificuldade em se concentrar. O que a dopamina faz no cérebro? A dopamina, ela alinha o interesse. Ela faz você... Ela dá o tesão. Ela foca. Ela foca. Ela faz um triângulo invertido. Exatamente. Como tem menos dopamina, o que acontece com o TDAH? Ele vai buscar coisas que liberem dopamina para melhorar o seu funcionamento. Então, a gente busca comportamentos de risco, a gente quer coisas que viciam. É por isso que gente que tem TDAH tem um foco absurdo em alguma coisa. Exatamente. Como o Gaveta que veio aqui, ele tem TDAH, mas quando ele está editando... Não, aí é 8 horas, 9 horas, 10 horas. Perde a noção do tempo. Aí entra no flow. Entendi. Aí entra no flow, nada mais existe. Por isso que eu não gosto do termo déficit. Porque na realidade, quando ele está sem o tesão, ele viaja em tudo. Fica flutuando. Flutuando. Quando ele está com alguma coisa que ele gosta, ele é capaz de ter um hiperfoco. Entendi. Aí é ao contrário. Por isso que eu falo que é a instabilidade da atenção. Hiperfoco. Aí ele faz o hiperfoco. E no hiperfoco, olha que interessante, porque todo mundo fala muito das coisas ruins do TDAH. Realmente, no início... Desatenção, hiperatividade e impulsividade. Porque esse cérebro, ele capota nele mesmo, né? Nos pensamentos. Mas tem uma coisa sensacional. Se você pensar, o que é uma ideia, Vilela? É um pensamento que se cruza com o outro. A interseção de dois pensamentos gera uma ideia. Certo, faz sentido. Se você tem mais pensamentos, uma velocidade maior, você, na realidade, tem um congestionamento de pensamentos no cérebro. Um emaranhado. A sua possibilidade de ter mais ideias aumenta. Maior, claro. Estatisticamente, você vai ter muita ideia idiota. Mas entre 100 ideias, uma vai ser criativa. Isso é maravilhoso. Eu me vi muito nessa situação. Quando eu tô criando piadas, é muita ideia idiota. Exatamente. Tem coisa que você fala assim, cara, isso é muito idiota. Eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar pras pessoas, entendeu? Tipo assim, eu tenho um grande amigo que trabalha comigo, que é o Alex, ele também é TDAH. Então tem coisas que a gente ria, que a gente fala, ninguém pode descobrir
que a gente falou isso, porque isso é de uma idiotice. É assim, que é infalável. Aí ele ainda fala assim, não, os telefones estão desligados, nem a Siri vai ouvir. Você tentando ver uma coisa pra, né, pra pagar as contas, de repente vem pasta de amendoim na sua cabeça e você começa exatamente, a rir. Exatamente. Cara, agora, de onde veio isso? Agora, você também tem que entender o seguinte, se você tem esse cérebro turbinado, você vai ter 1 milhão de ideias. Se você treinar isso pra escoar... Outra coisa, anote. Uma pessoa que tem TDAH tem que ter um caderninho, porque as ideias chegam, se você não anotar, bicho... Vai embora, porque vem um outro turbilhão de coisas. Então, por exemplo, se eu não posso anotar, eu sou a louca que ligo pros amigos e falo, olha, anota essa ideia que eu tive aí, olha, você entendeu direitinho? Eu deixo o áudio pra todo mundo. Vou te dar uma dica que eu faço. Faz um grupo com você mesmo, tipo, e fica mandando áudio pra você. Eu não sabia como. Eu botei o nome do meu grupo, Batutinha. Aí não achava mais o grupo depois. Também, Batutinha. Não, Batutinhas. Eu coloco notas mentais e fico mandando lá. Aí depois vai ouvir. Eu levei tempo pra fazer isso. Daí, mas tipo, qualquer coisa. Mas tem uma coisa, escrever é muito melhor pra gente. Isso é. Por quê? Tudo no cérebro é atividade cerebral. Atividade cerebral é pensamento. Todo pensamento o cérebro transforma em imagem. Escrever à mão é melhor do que digitar, não é? Muito, que doido isso. Muito. Por quê? Porque você... Olha só, o pensamento é um troço abstrato que está aqui. Na hora que você escreve, primeiro, para o TDAH principalmente, você lentifica o pensamento e ele para de pensar em outras coisas porque eu estou escrevendo. Você tem um pouco de TDAH? Eu tenho, cara. Você acha que... Pra quem não tá vendo, ele mostrou um caderno e uma caneta. Tá respondido. Já tá respondido. Entendeu? Então, assim, eu recebo muita gente que vem pra mim e fala, meu filho tem TDAH. Eu falei, olha só, não tem TDAH mal. TDAH gosta de bicho. Eu já pergunto, gosta de bicho? Gosta. Gosta de velho? Gosta. Né? E a gente é até ingênuo. A gente tem uma criança que mora na gente, vai morar a vida inteira. Eu tenho umas coisas tão infantis. Tipo? Colecionar os carrinhos da Batgirl. O quê? Você tem uma coleção? Pelo amor de Deus, manda essa foto depois pra mim. Vou. Da Batgirl, que era roxo. Um Lincoln roxo, que foi feito em 1950. Que legal isso! Olha, festa fantasia... Vê se acha a foto do carrinho da Batgirl depois pra gente. Aí. Coloca pra aqui na tela. Você vai ver. Coisas assim, bonequinhos. Mas isso que te dá prazer? Eu brinco com aquelas coisas. Tanto que, por exemplo, criança vai na minha casa, eu já tenho sobrinho neto. Parece a Disneylândia. Aí eu tenho aquelas coisinhas, aquelas luzes que a gente usava em boate. Aí as crianças chegam lá em casa, eu apago as luzes, aí tem aquelas fumacinhas que solta. Aí minha mãe fica assim, é surreal. Aí eu faço rave com as crianças na cama, pulando. Tchan, 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 tchan. Aí as crianças assim, titia é muito doida. Titia é muito doida. Cara, eu me divirto em festa de criança. Porque eu vou pra recreação. Meu! Olha esse carro! Eu tenho um amor por esse carro. Deixa de ponta cabeça mesmo. Eu tenho um amor por esse carro que você legal. Não imagina. Que carro que é esse? Você falou o modelo? Qual é o modelo? Não, Lincoln não. Corvette! 59, se eu não me engano. 1959. Cara. 57. Foi criado Corvette. Só para Batgirl. Eu adoro Batgirl. Tenho mania de Batgirl. É a minha fantasia sempre quando tem festa fantasia. Tem essa fantasia assim, roxa? Olha tem, que legal. Roxa e a capa amarela. Com essa... A moto, né? Tinha moto também, roxa com amarelo. Roxa com amarelo também. Entendeu? Então, assim, isso é um lado bem TDAH, assim. Que eu espero que fique ali. Até os 80 anos. Não faz mal pra ninguém também.